Estamos começando. Muito bom. Deixa eu só colar uma coisinha aqui, gente. Estou colando no monitor a quantidade de pessoas. Eu não quero ver quantas pessoas estão vendo a live. Eu fico olhando quem entra, quem sai, e eu acabo... Ai, meu Deus. Espera que já vai começar dentro de alguns minutinhos. Vamos lá. Som está bom. A Adriana Alcântara está falando. Deixa eu ver todo mundo que entrou aqui, ó. Primeiro, a Adriana Santos, muito obrigado por estar presente. A Isaura também. A Adriana Alcântara, muito obrigado, Adriana. A Edna também. Bom, por enquanto, essas pessoas. Eu vou começar daqui a 3 minutinhos, mas enquanto isso, eu já vou dando alguns recadinhos enquanto o pessoal entra. O primeiro recado é o do Instagram Caminho do Peregrino. O Instagram Caminho do Peregrino, ele seria assim, underline, ou melhor, Caminho do Peregrino, underline, tudo junto, Caminho do Peregrino, tudo junto, underline. Lá no Stories eu estou colocando posts, eu já acabei de colocar um post, inclusive, lá, onde vocês podem fazer perguntas. Vocês fazem uma pergunta para mim, e eu tento responder, né, eu vou colocar um post amanhã, depois eu vou juntar uns 3 dias de posts, e aí eu pego um dia e começo a responder todas as perguntas. Só que eu tento responder em 15 segundos cada pergunta. É rapidinho. E normalmente andando. Se vocês forem lá depois ver os stories, vocês vão ver que eu estou no shopping, eu estou no zoológico, eu estou andando e estou respondendo. Em 15 segundos cada pergunta. E ali eu já vou pegando pautas para as próximas lives aqui. E esta live aqui é uma das foi criada lá no Instagram. Foi criada em cima de uma das perguntas. A pergunta era: quantas yogas existem? E qual que era a melhor yoga para mim? Bom, são infinitas as yogas. Eu vou falar um monte de yoga. A primeira parte aqui eu vou falar bastante sobre as escolas de yoga. E a segunda parte eu falo sobre autorresponsabilidade e Karma Yoga. Então, existem várias escolas de yoga, e a que eu gosto mais é a do Karma Yoga. E o primeiro recadinho é esse aí, do Instagram. Vocês vão lá, fazem perguntas, eu respondo, e vocês me ajudam bastante. Outra coisa que vai acontecer nesse Instagram é que eu vou começar a fazer entrevistas e lives também no Instagram. Então, se vocês quiserem, tem algum profissional na área esotérica, na área mística, conversa comigo e via WhatsApp, já vou dar o número do WhatsApp, e aí podemos marcar uma entrevista por lá, e depois eu edito e vou jogar aqui no YouTube essa entrevista. E a próxima recadinha ainda do Instagram, por favor, seja um seguidor do meu Instagram. Eu preciso de 10 mil pessoas, pelo menos, para poder ter aquele botãozinho do arrasta no Stories que eu estou querendo. Eu já tenho 8 mil, faltam 2 mil pessoas. Por favor, me ajude. Bom, outro recado. Lá no Facebook, Caminho do Peregrino, eu tenho algumas lives e vou fazer mais algumas falando... São lives curtinhas de 10 minutos, 20 minutos, falando sobre Atualmente eu estou estudando o livro O Magnetismo do Dinheiro, do James Donald Walters. Então, já tenho os 4 primeiros capítulos já estão lá. Eu vou continuar do 5º capítulo em diante. E aqui eu tive uma live onde eu fiz um resumão desses 4 capítulos. Futuramente eu vou fazer do 5º capítulo em diante aqui no YouTube também. Então, Facebook é outra forma de obter conhecimento. Vou falar do atendimento de tarô. Aí sim, eu vou falar meu WhatsApp, é esse aqui, ó, DDD 11 996 30 84 61. Quem tiver interesse em ter um atendimento de tarô, por favor, entre em contato comigo, que é o DDD 11, número 9, 96 30 84 61. O meu atendimento, eu mexo com 3 coisas que seriam o mapa astral, onde eu dou uma geral, não é o mapa astral todo que eu vou analisar, mas os pontos mais importantes, e 2 tarôs. O tarô de White, que eu uso junto com o tabuleiro astrológico, e o tarô de Oswald Wirth, onde eu
tiro as perguntas e respostas. Se vocês fazem as perguntas, eu vou responder. São 3 atendimentos em um, e é um preço muito, muito, muito em conta. Eu acho que mais barato que muitas pessoas por aí. Então, entre em contato comigo. Mais uma vez, o WhatsApp é o DDD 11 996 30 84 61. Ainda sobre o WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp, que é o Caminho do Peregrino, onde o pessoal vai discutindo alguns assuntos, e também onde eu coloco o meu... Eu estou colocando áudios. Esses áudios, eles vão voltar agora, já deve estar no número 10, eles vão voltar agora, que eu vou colocar aqui, são os áudios baseados no livro do Randy Gage, que é as 101 Chaves da Prosperidade. Então, 3 vezes por semana, teremos áudios lá no Caminho do Peregrino. Em breve, teremos também lista de transmissão via WhatsApp. Aí tem que também conversar comigo para eu colocar na lista de transmissão, onde eu vou fazer um informativo semanal, que eu vou mandar via WhatsApp toda segunda-feira, onde eu vou falar sobre astrologia, os astros, as inclinações astrológicas da semana e mais algumas outras informações, além de links para lives. Bom, esses eram os recadinhos. Vou começar a live. Tem um monte de gente aqui hoje. Carlos Bevilacqua, boa noite. Adriana Alcântara, muito obrigado a todo mundo. Lucimara Santana chegou também. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Vamos começar a live, então. Já são 10h08. Eu falei que era 10h05. Hoje falaremos sobre as escolas de yoga. Depois das escolas de yoga, falaremos sobre Karma Yoga e autorresponsabilidade. Vamos lá, então? Começou a live. Começou agora. Bom, primeiro ponto que eu quero deixar aqui, que pode ser que crie algum tipo de confusão, pode ser que algumas pessoas não gostem, mas o primeiro ponto é que eu compartilho da ideia, né, ainda falando sobre yoga, né, as ideias desse carinha aqui, ó. José Roberto Romero Abraão. Ele que é foi amigo do Raul Seixas, foi amigo do Jânio Quadros, foi amigo de vários artistas, também lá da linha do Toninho Buda, da Zelinda, do Imeisk, todo aquele pessoal que estava com o Raul Seixas na época, ele é uma espécie de seguidor, inclusive, do Raul Seixas. E esse livro aqui eu indico para todo mundo, O Quarto Segredo. Ele está esgotado, mas se vocês procurarem aí no Google, joga aí no Google O Quarto Segredo, do J.R.R. Abraão, em PDF. Ele mesmo disponibilizou de graça para todo mundo, de graça. Baixa o livro. Este livro aqui, para mim, é melhor do que qualquer livro do Paulo Coelho, inclusive o Alquimista, que é um ótimo livro. Este livro aqui eu indico para todos, para todo mundo. O Quarto Segredo. Neste livro aqui, que é um romance, ele fala uma coisa no meio do livro que eu fiquei pensando um tempão e hoje eu compartilho dessa ideia, que é Cabala, alquimia e yoga são a mesma coisa. A mesma coisa. Então você vai ver lá na Cabala, o que seria a Cabala? A Cabala é o judaísmo místico. Nem todo judeu é cabalista. Né? E nem todo cabalista também é judeu. Atualmente tem um monte de gente que está mexendo com cabala e não é judeu. Apesar que eu acredito que a cabala real mesmo, aquela raiz, é com os judeus mesmo. Mas lá só para explicar um pouquinho de cabala, você vai ter lá na cabala a gematria, que é o estudo das letras com os números. Você vai ter o estudo dos talismãs, que tá lá com as clavículas de Salomão. Você vai ter os cerimoniais, vai ter o estudo dos 72 nomes de Deus. Vai ter várias divisões. O Newton Bonder aí criou 3 livros que eu acho muito bons mesmo, que é a Cabala do Dinheiro, a Cabala da Comida, a Cabala da Inveja. E o que é interessante, dentro da Cabala, os cabalistas, uma das coisas que eles queriam fazer era criar o Golem, que é um ser, criar um outro ser através do barro, um ser artificial. Você vai lá então, Cabala vem de quem? Dos judeus místicos. A alquimia já vem do sufismo, do islamismo, daquela outra região ali, né, que vem junto ali com a Cabala, né, seria o islamismo, o sufismo místico. A alquimia vem desse povo.
E você vai ter uma série de divisões: alquimia física, alquimia espiritual, alquimia mental, alquimia sexual. Pode jogar esses nomes todos aí no Google, vocês vão achar de tudo. E dentro da alquimia tinha lá, eles queriam criar um homúnculo, que seria também um ser artificial. Então, tanto os alquimistas como os cabalistas queriam criar um ser artificial. E vem a yoga. A yoga, a mesma coisa. Agora que a gente vai falar da yoga. Um monte de divisões na yoga. É praticamente como se tivesse um yoga para cada tipo de pessoas. Para cada tipo de pessoa. Tem um tipo de yoga para cada tipo de pessoa, ou mais de uma yoga para cada tipo de pessoa. A yoga está dividida em escolas. E praticamente todo mundo, mesmo não pertencendo ao movimento, aos hindus, mesmo não indo numa escola de yoga, já praticou yoga de alguma forma na vida. Eu vou mostrar um outro livro aqui, Os Sete Raios. Quando escreveram esse livro aqui, livro muito bom, o Ernest Wood, um livro da teosofia. Esse livro aqui, ele defende a ideia de que existem 7 escolas diferentes, chamadas de raios, 7 raios, e cada raio, né, cada um desses raios, ele é criado uma escola para cada um desses raios. Então ele defende essa ideia de que cada pessoa tem um raio, ou melhor, existem 7 raios e cada pessoa se adequa a um tipo de raio. Então, por exemplo, vai ter aquela pessoa que é mais ativa, então é um tipo de raio. Então, a pessoa que é mais meditativa é outro tipo de raio. Né? Então, cada um tem um tipo de raio. Então, pessoas mais contemplativas, pessoas que rezam, é outro tipo de raio. Então, é diferente. Da mesma forma que existem vários tipos de raios, existem vários tipos de yogas. Ele só mudou o nome e colocou raio. Só que eu vou dar aqui pelo menos 11 escolas diferentes de yoga, para depois falar do Karma Yoga. Isso tudo porque, agora que está entrando um monte de gente aqui, lá no Instagram Caminho do Peregrino perguntaram quantos tipos de yoga existem e qual que eu gostava mais. Então, não dava em 15 segundos de eu ficar explicando todas as escolas que existem. Então, eu vou falar aqui 11 escolas, pelo menos, que eu conheço, não domino, não sou professor de yoga nem nada, e a que eu mais gosto é Karma Yoga, e provavelmente existem mais yogas do que eu vou falar hoje aqui. 11 diferentes, pelo menos. Na década de 90, quando eu comecei a estudar esoterismo, tudo, eu adquiri umas revistas Planeta, e na época eu me lembro que eram 7 escolas de yoga principais. Hoje eu estou descobrindo que tem um monte, cada hora tem uma diferente. A yoga, tem uma escolinha aqui, porque eu não tenho como decorar tudo, né? A yoga, ela quer dizer o quê? União. Yoga quer dizer união. Unir o quê? Unir o espírito humano, nós, ao espírito universal, que poderia ser o quê? Deus. Isso daí é muito parecido com o quê? Com religião. Religião o que é? Religare. Religar quem? O homem a Deus. Então, yoga, muito parecido com religião. E outras linhas vão falar que existe a reintegração, que é o que? Você reintegrar a Deus. E tem outros que vão falar de transmutação. Você vai se transmutar para poder se juntar a Deus. E o objetivo final é sempre voltar para Deus. Então, toda vez que eu falar yoga, né, mesmo Tantra Yoga, que muitas pessoas estão deturpando aqui no Brasil, e mesmo isso, o objetivo inicial era se ligar a Deus. Certo? Então, vamos falar dos tipos de yoga. Hoje está bem complexo, hein, gente? Tem bastante gente aqui, viu? Nossa senhora, semana passada não tinha quase ninguém, hoje tem uma galera. Ainda bem que eu espero estar preparado. Bom, primeira yoga que eu vou falar aqui é o Hatha Yoga. O que é Hatha Yoga? Hatha Yoga, nós sabemos que o Hatha Yoga ele está nas academias aqui do Brasil, o pessoal usa como esporte, mas o objetivo, na realidade, é uma religião. Sempre o Hatha Yoga, tudo isso que eu vou falar agora é religião. Só que o que o Hatha Yoga faz? Ele é voltado para posturas, que são asanas, e também a respiração, que são os pranayamas. Então, é postura, que é exercício, e pranayama. E o objetivo é sempre você se ligar
a Deus, a divindade, é você ter uma elevação espiritual. E através dessa elevação espiritual, o Hatha Yoga, ele tem esse objetivo, só que ele não se completa, ele sempre está jogado junto com alguma outra, ele é o início sempre. O pessoal começa com Hatha Yoga e migra para uma outra modalidade de yoga para poder se conectar melhor. E não é só, ainda mais no nosso dia a dia aqui no Brasil, essa correria toda, você não vai conseguir com o Hatha Yoga. Hatha Yoga, ele é só o começo de um estudo, precisa ter um guru, tem que ter um instrutor, né? Eu falo guru, mas é um instrutor, porque realmente é perigoso, não é só comprar um livrinho, pegar algumas coisas na internet, tem toda uma forma de estudo, tem a respiração correta, tem que ver se você está reto, ou se você está do jeito certo, não é só pegar um videozinho. Eu me lembro que há um tempo atrás, na época dos DVD, nem tem mais tanto DVD, tinha nas bancas de jornais, você comprava um DVD de yoga e ia praticar em casa, mas é um começo, é legal, mas você tem que ter um instrutor para ver se está fazendo direito. Se faz errado, você pode ter vários problemas. Principalmente se começar a subir a Kundalini, o cara pode ficar até aleijado. Né? Tem que ter um instrutor, tem que ter uma pessoa séria acompanhando em todos, nesse principalmente, né? Nesse e em alguns outros aí que são bem complicados. Esse seria o Hatha Yoga. O Bhakti Yoga, esse já não precisa tanto de instrutor. E acredito que muitas pessoas que estão aqui hoje já praticaram Bhakti Yoga. Eu não entendi, não é possível conectar ao chat? Sei lá, tá dando uma mensagem estranha aqui. Bom, o Bhakti Yoga, ele na realidade, ele é devocional. Muitas pessoas estão aqui, acredito que fazem parte, já fizeram parte de algum momento, ou estão fazendo parte agora do Bhakti Yoga. Seria o quê? Uma pessoa que é devoto de alguém. Né? Pode ser um santo. Né? Pode ser, como vem da Índia, o pessoal é devoto a, sei lá, a Shiva, a Ganesha, tem vários tipos. Tem um pessoal agora tem alguns devotos, tem uma linha nova, deixa eu me lembrar dela aqui, meu Deus, que eu não me preparei dessa, porque eu estou inventando isso agora. Tem uma linha nova aí, que é o Diksha. O Diksha é uma devoção, você tem uma devoção de um casal que está lá na Índia. Né? O Diksha é isso. E o Bhakti Yoga é isso. E não fala exatamente de devoção ao quê? É uma devoção a alguma divindade ou a Deus. Então, de repente, você é católico e é devoto a um santo, é devoto a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, alguma coisa, isso é uma devoção, isso é Bhakti Yoga. O objetivo final, por que você é devoto de Nossa Senhora? Pelo menos da forma correta. Você é uma ligação com Nossa Senhora e o objetivo seria chegar a Deus. Seria o correto. É que sempre tem uma deturpação, onde a pessoa é devota, por exemplo, de Nossa Senhora da Aparecida, porque quer um carro, quer alguma coisa, tudo bem. Mas o objetivo inicial deveria ser a devoção para a união com Deus. Esse que deveria ser a devoção correta dos santos, né, de todos os santos. O outro seria... E o Bhakti Yoga, ele sempre, normalmente, ele está ligado ao Karma Yoga, que é o que eu vou falar lá no final. E o que seria essa ligação com o Karma Yoga? O Karma Yoga é o que nós chamamos de yoga da ação. Então, você faz algo. Né? No Karma Yoga, você vai ajudar alguém. Normalmente é isso, é ação desinteressada. Em outras lives eu falei muito, né? Você está com um problema. O que você faz? Se você tem um problema, você tem um karma. Se você tem um karma, você tem que fazer o quê? Praticar Karma Yoga. Eu tenho problemas financeiros. O que você faz? Você vai ajudar alguém que está com problema financeiro. Mas como? Você ajuda ele... Um exemplo, por exemplo, né? Mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Tem uma pessoa que vende algo, ajuda essa pessoa a vender. Tem uma pessoa que está desempregada, ajuda essa pessoa a arrumar um emprego. Daqui a pouco aparece um emprego para você. Você tem problemas emocionais, não tem uma namorada, não tem um namorado, ajuda os seus amigos aí que não tem namorado, não tem namorada a ter um cônjuge. Daqui a pouco aparece um para você. É assim, normalmente é dessa forma. E a gente vai se aprofundar mais no Karma Yoga depois. Então, o Bhakti Yoga, ele normalmente vem associado a um outro tipo de yoga, que é o Karma Yoga. Tem o Jnana Yoga ou Jnana Yoga, que seria a busca da união
pelo conhecimento, a elevação espiritual pelo... Como é que faz isso? Lá na Índia, o que o pessoal faz? Eles começam a estudar, tem professor, estuda livros sagrados. Depois de estudar muito, você começa a entender isso, e com meditação, estudo e meditação, daqui a pouquinho, o que acontece? Você começa a ter você vai ter intuições. Então, você estuda muito primeiro, e daqui a pouco esse conhecimento começa a sair de dentro para fora. Você começa a ter intuições esse conhecimento começa a vir de dentro para fora. E daqui a pouco você não precisa nem dos livros. Poderíamos falar o quê? Que eu pratico Jnana Yoga ou Dhyana Yoga. Porque eu leio vários livros, e daqui a pouco eu paro de ler e começo a criar esse conhecimento, começa a sair de dentro para fora. Mas eu tenho que ler antes, eu tenho que estudar. Né? Claro que através da meditação vem o conhecimento, mas aí já não seria Jnana Yoga, seria outro tipo. Temos aí o Raja Yoga, que é voltado para a meditação. O Raja Yoga, eu vou até demorar um pouco mais, eu fiz umas anotações. O Raja Yoga ele é voltado para a meditação. Existe uma escola em São Paulo, para quem estiver me ouvindo aqui nesse momento, falar, olha, eu quero aprender algum tipo de yoga e não tenho dinheiro para, né? Uma das formas é comprar os livros, né, disso tudo que eu estou falando, mas no caso específico do Raja Yoga, existe o Brahma Kumaris. Depois vocês anotem Brahma, cerveja Brahma, lembra lá, Brahma, né? Da mesma forma que serve cerveja Brahma, né? Brahma Kumaris, que Brahma é um deus hindu, né? Brahma Kumaris, eu não fiz o curso, porém eu conheço muitas pessoas que fizeram, e as pessoas elogiam muito o Brahma Kumaris. Então vai lá atrás do Brahma Kumaris e começa a aprender Raja Yoga com eles. Vocês vão ver que é um pouco mais complexo, não é só meditação, não é, tem mais coisas, eu vou falar agora. E eu não participo da escola deles, porém, muitas pessoas falam muito bem do Brahma Kumaris, muitas pessoas mesmo. Então, Raja Yoga não é só meditação. Vamos ver como é que chega nisso daí. Tem 8 divisões. Primeiro seriam os yamas, que seriam regras de conduta do homem com a sociedade. Então, não é só meditar, você tem que tratar a sociedade de uma forma melhor. Não adianta eu meditar e pegar um ônibus e não dar lugar para o velhinho, para um idoso, né? Não dar um lugar no ônibus para o idoso, para uma grávida, para um deficiente. Não adianta eu meditar e fazer mal para os outros, não adianta. Né? Tem que ter uma regra de conduta com a sociedade. E também, depois desse yama, seria o niyama, que seria uma regra de conduta do homem, com o homem mesmo. O que você come, o que você bebe, o que você fica pensando, o que você alimenta o seu cérebro. Teria os asanas, que seriam regras de postura. É um pouco diferente, né? Tem os asanas lá no Hatha Yoga, mas os asanas do Raja Yoga é um pouco mais leve. Teria aí deixa eu ver o que mais. Os asanas, o pranayama, que é a parte respiratória. Meditação tem o asana tem as posições e a respiração correta. Então, pranayama. Pratyahara, que seria a abstração e interiorizações dos sentidos, quer dizer, você teria que abstrair os seus sentidos, além de tudo isso que eu falei, você teria que tentar ir eliminando eles para poder se conectar, porque é uma meditação, né? O dharana, que é a concentração da mente, o dhyana, que é a própria meditação, e, por fim, o samadhi, que seria o ponto mais alto do Raja Yoga. Então, vocês veem que não é só meditação, é um negócio bem mais complexo do que nós imaginamos. Isso seria o Raja Yoga. Teríamos aí o Kriya Yoga, que foi popularizado pelo Yogananda, e aí eu fiz umas anotações também do Kriya Yoga. Lembrando que aquele livro lá que eu falei, lá, o Magníficos do Dinheiro, esse James Donald Walter, ele é um discípulo do Yogananda. Ele é um discípulo dele.
Então, o que seria o Kriya Yoga? E foi popularizado pelo Yogananda e precisa ter um guru. Tem que ter um guru nesse aí também. Né? Tem que ter. O Kriya... O que seria Kriya? Eu fui traduzir Kriya. Kriya quer dizer verbo. Verbo. Então, verbo tem a ver com ação. Sabe o que eu falei do Karma Yoga? Karma Yoga é yoga da ação. O Kriya Yoga é muito parecido. Yoga da ação, certo? Muito parecido. Parece uma releitura, inclusive, do Karma Yoga. E o que eu acho interessante, o Kriya Yoga, o Kriya é verbo, e se você for para a religião cristã, por exemplo, fala que no início era o quê? O verbo. No início, lá na Bíblia, lá no início, era o quê? Só existia o verbo, só existia a ação. Né? Deus é ação. Também o verbo representa, e o Kriya seriam práticas passadas por um guru que aceleram o desenvolvimento espiritual. São práticas que aceleram o desenvolvimento espiritual. E, como em vários outros tipos de yoga, tem como objetivo a elevação da Kundalini, que seria a energia sexual, subir para o chakra mais alto, através desses kriyas. Tudo quando fala Kundalini, você precisa ter um guru, tem que ter um professor, tem alguém que está te vendo o que você está fazendo, para você não... Realmente é perigosíssimo mexer com Kundalini, elevação do Kundalini sozinho. Na verdade, eu nem recomendo. Né? Não recomendo nem sozinho e nem, se possível, nem com o guru. Né? É realmente perigoso. Bom, vamos lá. Então temos aqui... Deixa eu subir uma mensagem que não poderia o chat. Deixa eu só fazer um teste aqui, ver se está subindo. Tá subindo. Eu não sei porquê. Bom, Kriya Yoga. Depois do Kriya Yoga, vai ter 3 tipos de yoga separados. O Kundalini Yoga, Tantra Yoga e Laya Yoga. Todos eles precisam ter guru, porque todos eles é subida de Kundalini. O Kundalini Yoga é a própria estudo da Kundalini, né, a prática de subir a Kundalini pela coluna vertebral. O Tantra Yoga, que todo mundo fala aqui no Brasil, é a mesma coisa. Tem até tratamentos, massagem tântrica e tudo mais. Mas o Tantra Yoga, na essência, seria a subida da Kundalini, utilizando rituais e mantras, junto com Japamala. O Japamala é um terço, né, que você fica passando as contas e fazendo mantra. O básico, a origem do Tantra Yoga seria esse, mas tem mais coisas, claro, para se aprofundar, mas no Brasil parece estar mais voltado para massagens, para tratamentos, né, Bom, e tem o Laya Yoga, que seria através a subida da Kundalini através do relaxamento profundo. Então você relaxa e espera subir a Kundalini. Vão ter mais algumas aí, que é o Power Yoga. Power Yoga já foi criado pelo De Rose. Qual que é a diferença do Power Yoga para os outros? Segundo eles, tem os asanas, que são as posturas, tem também o pranayama, que são as respirações, porém muito mais intensivo, muito mais intenso. Não seria, pode ser, sei lá, tipo, como se fosse bastante exercício, bem intenso, né? E depois de tudo isso, você quer um yoga bem mais profundo, bem mais complicadinho, seria o Maha Yoga, que foi do Bhagavan Sri Ramana Maharshi. É isso aí. Bhagavan Sri Ramana Maharshi, que seria o Maha Yoga, que, segundo alguns instrutores, alguns professores, seria o yoga mais elevado que tem seria um dos yogas mais elevados que tem para elevação, para conexão com o divino, com Deus, com a nossa essência. Bom, essas são as divisões dos yoga, divisões da yoga que eu conheço, acredito que tem mais. Bom, agora vem a segunda parte. O que seria o tal do Karma Yoga? Bom, o que seria o tal do Karma Yoga? Deixa eu ver o que temos aqui. Bom, gente, escreve alguma coisa aqui, porque parece que, não sei se bloqueou, se só está comigo. Escreve pelo menos teste. Quem puder escrever teste,
Só para mim saber se o chat está funcionando, tá bom? Bom, o que seria karma, né? No Brasil foi traduzido de uma forma de algo negativo, né? Principalmente pelos... A igreja, na verdade, a religião espírita, que para mim não é uma religião, é uma ciência. O Allan Kardec ele criou uma ciência e as pessoas fizeram dessa ciência uma religião. Quer dizer, fizeram dela uma religião. Mas, como que ficou ali a tal do karma? O karma ficou de uma forma negativa. Karma seria ação. Então, eles viram muito a parte negativa. Então, você fez algo de errado, então você criou um karma, e logo, por causa que você criou um karma, você vai ter, assim, vai passar por algo negativo, algo ruim. Né? Porque você fez algo de errado, então você vai ter algo ruim na sua vida. Foi assim que os espíritas viram. E realmente é isso mesmo. Se você fizer mal para alguém, isso vai voltar para você. Isso vai voltar para você. Então, o karma, ele realmente existe, mas existe tanto karma positivo como karma negativo. Tanto karma positivo como karma negativo, ele existe. E realmente tá me incomodando esse negócio. Deixa eu escrever aqui, ó. Escrevam. Não sei se travou. Eu fico aqui falando e não... Bom, e aí ficou realmente essa parte negativa fica esse lado negativo do yoga. Realmente ficou estranho, gente. Gente, se alguém está me ouvindo aí, por favor, escreve alguma coisa aí no chat. Bom, não sei. Não sei se travou, eu vou continuando aqui, depois a gente vê o que vai dar. Então, o karma ele foi identificado como algo negativo ele foi identificado como algo negativo, né, pela religião espírita. E só que não é bem assim. Karma quer dizer ação. Então existe o karma positivo e o karma negativo. Tendo o karma, então o que acontece? Tudo aquilo que você faz, ele gera, toda ação gera uma reação, que é o que vai acontecer eu acho que travou. Bom. Então toda ação cria uma reação e... Gente, que coisa louca. Só um momentinho, gente, porque eu vou verificar se... Eu não sei se o vídeo travou ou não, isso está me incomodando muito. Bom, vamos tentar. Então, o karma é ação, e ele pode ser tanto positivo como negativo. E tudo aquilo que a gente faz, ele cria uma realidade para nós. Eu realmente acredito que tudo aquilo que vocês têm, tudo aquilo que nós temos, sendo... Eu acredito que tudo aquilo que nós temos, nós merecemos, tudo aquilo. Pode ser positivo, pode ser negativo, tudo. Se você tem um problema hoje, seja lá qual for o problema, você merece esse problema. Ou você criou ele eu acredito em reencarnação, então, ou você criou ele em outra vida, ou você criou ele nesta vida. É isso que eu acredito. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, quando você vê uma pessoa que é, por exemplo, um presidente, seja ele qual for, ele mereceu ser presidente. Você fala, o Lula, ele, você pode gostar ou não gostar dele,
Ele mereceu ser presidente. Ah, o Bolsonaro, ele mereceu ser presidente. Gostando ou não. E é um mérito de todas as pessoas que estão em Brasília, é que eles merecem estar lá. Uma pessoa que é rica, ela merece ser rica. Ela merece. E quem está pobre também merece estar pobre. Porque nós estamos construindo a nossa história. Nós estamos construindo a nossa história dia a dia. E é isso que vem a ideia da autorresponsabilidade que eu coloquei aí no título. Coloquei autorresponsabilidade tudo junto. Essa palavra não existe. Eu acho que essa palavra, a palavra da forma como está tudo junto, quem criou foi o Paulo Vieira. Ele escreveu vários livros. Então, essa parte aqui é só do Paulo Vieira. Ó, pra vocês conhecerem meus livros. Aqui, ó, tem o Larry Ribeiro, daqui para lá, que é o Paulo Vieira, Dale Carnegie, e aí vai indo para o Napoleão Hill, Robert Kiyosaki, tá tudo aí. Só que ó, o Paulo Vieira, ele é um... Todos eles, claro que um vai evoluindo para o outro, ele vai passando para o outro, e essa passagem de um para o outro é uma evolução do estudo talvez da autoajuda, ou da autoevolução do homem, autoajuda, autoevolução do homem. E o Paulo Vieira é o que está aí bombando, é o que está na moda atualmente. Claro que ele se pauta do que ele estudou lá do Napoleão Hill, do Dale Carnegie, do Larry Ribeiro, porque o Ribeiro é o pioneiro em PNL no Brasil, não tem como. Anthony Robbins, claro que ele pegou tudo e foi trazendo isso. E ele foi agregando isso no estudo dele. E ele tem uma parte no livro O Poder da Ação, que ele chama de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Nós não vamos evoluir enquanto estivermos culpando os outros. Não tem como evoluir. Não tem. E antes tinha autorresponsabilidade separada, auto, espaço, responsabilidade, e ele juntou tudo. E escreveu até um livrinho pequeno, eu não tenho ele, capa vermelha, só sobre autorresponsabilidade. Mas nós não vamos conseguir evoluir enquanto nós ficarmos culpando os outros. Então, se você teve um problema na parte amorosa, por pior que seja, você é o culpado, ou você é a culpada. Tem inclusive um vídeo aqui no YouTube, eu recomendo a todos, eu vejo esse vídeo uma vez por ano, que é o Poder Pessoal do Gasparetto. Escrevam aí depois, procurem. Poder Pessoal Gasparetto. E ver o que é 1 hora de vídeo. Eu acho que é um dos melhores vídeos do Gasparetto. Tem muito palavrão, é muito pesado o vídeo, mas ele é um tapa, é um soco em todos nós. Ele te joga para a autorresponsabilidade. Você não vai ter poder pessoal enquanto você não se autorresponsabilizar. Você não pode passar o poder para outra pessoa. Então, se alguém fez algo de errado para você, algum mal para você, é porque você permitiu esse alguém fazer mal para você. Você permitiu. Se alguém, sei lá, se algo aconteceu de errado, você permitiu isso acontecer. Ah, estou sem emprego. Você permitiu isso. Ah, tive problema com a namorada. Você permitiu isso. Primeiro você se autorresponsabiliza, por pior que seja. Você vai falar, não, mas o cara me traiu. Bom, se você ficar culpando a pessoa que te traiu, não vai adiantar nada. A partir do momento que você tem uma ação, termina com a pessoa. Eu acho que a traição é o fim de qualquer relacionamento. Não tem como voltar. Mas se você continuar, não adianta ficar culpando a pessoa pro resto da vida de que ele te traiu, isso e aquilo. Não adianta. Ficar culpando a pessoa não vai mudar o estado da sua vida. Ah, perdeu o emprego. Ficar culpando o chefe não vai mudar o estado da sua vida. Ah, não tem emprego. Ficar culpando o governo atual ou o governo anterior
pelos problemas que você está tendo atualmente, não vai mudar a sua vida. Não adianta só culpar. Você tem que pegar e falar, poxa, eu tenho que me adaptar para o que está acontecendo agora. Não tem emprego, eu vou virar o quê? Um vendedor. Vou trabalhar, então eu vou trabalhar por conta de alguma forma. Eu vou arrumar um jeito. Eu não posso mais. Uma coisa que é importante, gente, isso daí. É muito importante é nós nos adaptarmos com o mundo. O mundo está mudando e nós não estamos nos adaptando. Não tem emprego. Eu vi, acho que ontem, antes de ontem, uma fila enorme lá acho que na República, de pessoas procurando emprego. Muita gente procurando emprego. Pessoas que eu conheço, inclusive, foram lá para essa fila. É claro que você tem que ir atrás de emprego, é lógico, mas enquanto não aparece, você vai ficar o quê? De braço cruzado? Não, você vai atrás vai arrumar uma forma. Eu moro em São Paulo, eu pensei, até trabalhando eu pensei nisso, porque eu acho legal, eu acho tudo legal, tudo é experiência. Eu pensei em vender café, café com leite, chá, coisa assim, bolo, na feira da madrugada do Brás. Isso de madrugada. Porque essas pessoas ganham muito dinheiro. Camelô ganha muito dinheiro, gente. E o pessoal procurando emprego. Eu mesmo trabalhando, pensei, poxa, eu ainda vou fazer isso como experiência, sei lá, alguma noite, não sei. Eu só achar uns 2 ou 3, que eu não quero ir sozinho. Se eu achar umas 2 ou 3 pessoas, não por necessidade, mas porque eu queria ver como que é. Me parece muito legal vender café de madrugada. Eu já gosto da madrugada e associar as duas coisas. Por que não fazer isso? Outro dia, eu não sei se caiu a live, não sei se a Adriana estava aqui, tá ainda, que é a Adriana Alcântara, que estava... Logo quando eu conheci, nós tomamos um café em Santana. Nós estávamos tomando um café, conversando sobre coaching, sobre vários assuntos, e de repente passa uma moça vendendo bombom. E aí ela perguntou, né, como que é esse negócio de bombom? Então a menina comprava por R$2,50, vendida por R$3,50, ela só ia para casa quando acabava. E quando que acaba? Umas 6 da tarde. Isso era 1 da tarde. Acaba tudo, assim, todos os dias ela vendia tudo. Quantos bombons? 150. Faz as contas, gente. R$150 ela ganhava por dia vendendo bombons ali perto do metrô de Santana. Faz a conta se ela fizer isso todos os dias. Faz a conta. Quanto que ela ganha no final do mês? Se ela trabalha só de segunda a sexta, 20 dias, 20 vezes 150. É mais do que muitas pessoas que estão aí se matando 8 horas por dia. E aí a Adriana ainda comentou, essa moça nunca mais vai trabalhar, ela não vai trabalhar para alguém, nunca. Ela já está daquele jeito. Né? Perguntou quantos anos você tem? Ela tinha acho que 16 anos. Já fazendo isso. E se você fosse fazer uma pergunta para o Silvio Santos hoje, Silvio Santos, eu quero ganhar dinheiro. O que eu faço? Não precisa nem perguntar para ele o que ele fez. Ele virou camelô. Ele falou, eu não vou ganhar esse salário. Tá na biografia dele. Ele falou, é muito pouco esse salário. Vou virar camelô. É isso que o Silvio Santos fez. É isso que as pessoas empreendedoras fazem. Elas falam, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou trabalhar para mim. Nem que for ser camelô. Então a gente tem que começar a se adaptar ao mundo de hoje. Né? Não estou falando para vocês virarem camelô, não estou falando para vender bombom, mas tem que começar a se adaptar. Hoje tem empregos em casa, dá para ser vendedor pela internet, tem marketing digital, a gente tem que estudar. Né? Eu sei que não é fácil, eu mesmo estou estudando muito sobre marketing digital, não é fácil, mas a gente tem que se preparar. E aí vem 2 frases do próprio, uma do Paulo Vieira e outra do Lai Ribeiro. Eu ia falar no final do vídeo, mas eu vou falar rapidinho, que seria a preparação. Né? O que seria a preparação? Um monte de mulher quer encontrar o príncipe encantado, um monte de homem quer encontrar a princesa, e a pessoa não se prepara. Quer dizer, o cara quer uma princesa, mas o cara não quer ser príncipe. A princesa quer um príncipe, mas não quer ser princesa. Ela não quer ser uma pessoa melhor. Tem um monte de gente querendo ganhar dinheiro, mas não faz o que as pessoas que ganham dinheiro fazem. Quer trabalhar pra caramba. Eu estava vendo uma entrevista com o Luciano Hang, lá da Van.
Não, o cara trabalha todos os dias. Todos os dias. Foi lá o repórter do SBT, foi na casa dele, uma baita casarão, tinha uma piscina enorme, e aí o repórter pergunta, e essa piscina, você nada, tudo? Eu falo, não, eu não tenho tempo. Meu, cara não tem tempo, ele tá milionário, mas trabalha pra caramba. Hoje mesmo, o próprio Ricardo Jordão subiu um vídeo, vocês vão lá, quer ficar rico? Vai ver o conselho dele. É trabalhar pra caramba. Você tem que gostar de trabalhar. Quem tá correndo atrás de dinheiro não faz o que as pessoas ricas fizeram. Pessoas querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Quer ganhar na loteria, quer sei lá o quê. Tem que ir atrás, tem que se preparar, estudar e tudo mais. E a segunda frase, que é do Larry Ribeiro, é que não existe sorte. Ou melhor, ele fala que a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. É o encontro da oportunidade com a preparação. Não adianta vir a oportunidade se você não está preparado. Então, você está em casa, se prepara, estuda, se prepara para um... Você quer tal emprego? Estuda para esse emprego. E quando vier esse emprego, você já está preparado. Quando vier a oportunidade, você já vai estar preparado. Não é? E isso era uma das coisas que eu ia falar. Então, eu ainda nem entrei ainda no... Então, o Karma Yoga. Karma Yoga seria yoga da ação. Ajudar as pessoas desinteressadamente. Ajudar quem tem problemas financeiros, ajudar quem tem problemas de saúde, ajudar problemas com pessoas emocionais. E aí tudo isso vai voltar para você. Mas se você estiver preparado, você tem que estar preparado para quando isso voltar. Você vai receber. Mas se você estiver preparado, é muito melhor. Você vai saber receber isso. E exemplos de Karma Yoga, eu já dei tantos aqui. Eu dei o exemplo da mulher que não tinha dinheiro. Eu falei isso umas milhares de vezes. Ela não tinha dinheiro para ajudar ninguém. Ela não sabia reiki, não sabia nada de medicina, nada. E ela resolveu ir começou a frequentar um hospital onde o médico demorava muito para atender os pacientes. Ela ia nesse hospital, falava que queria passar lá pelo médico, né, falava que queria passar pelo médico, e quando ela estava... e não passava pelo médico, ficava 4 horas esperando, 4, 5 horas esperando o médico, em vez de... Só que o que ela fazia ali naquele período? Ela ficava conversando com as pessoas que estavam ali, muitas pessoas que não têm com quem falar, muitas pessoas que estavam desesperadas, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas que... Porque tem gente que vai no médico, às vezes ela não tem nada, às vezes ela vai no médico porque ela quer que alguém ouça ela quer... Ou então ela tem problemas psicossomáticos gerados de problemas de não aceitação, de tudo. Então ela ia lá e ficava ouvindo as pessoas, e esse ouvir as pessoas, algo parecido com o CVV. CVV é outra coisa, né? Se a pessoa quer se matar, ela liga para o CVV, eles não fazem nada, simplesmente ouvem, até a pessoa parar, tirar essa ideia, o desabafo. Então, só de ouvir uma pessoa desabafar, você já está ajudando ela, não tem dinheiro, não tem nada, é o seu tempo que está indo. Então, ajudar orfanatos também, está desocupado, vai ajudar algum lugar, orfanato, asilo, vai ser voluntário. Antônio Hermínio de Moraes, se não estiver enganado, ele não era voluntário da Santa Casa, das Casas André Luiz também. Ele era voluntário. O cara tinha dinheiro pra caramba, mas ele doava o tempo dele ainda. Que eu acho, o tempo é o bem mais precioso. O pessoal pensa que dinheiro é mais importante, mas o tempo é o bem mais precioso que todos nós temos. Imagina um milionário e ele tá para morrer. Um milionário. Quanto vocês acham que, se pudesse comprar tempo, quanto vocês acham que esse milionário pagaria para ter mais 1, 2, 3 anos de vida? O tempo é o bem mais importante que o dinheiro. O tempo é muito importante. Doe seu tempo. E o Karma Yoga é isso. E vamos lá para a autorresponsabilidade. Junto com o Karma Yoga, porque Karma Yoga é ação. Só que você tem que também tomar cuidado com as ações negativas que você tem.
Estou utilizando aqui o livro O Poder da Ação. Eu não sei se eu estou fazendo uma salada, não sei se está dando para entender, e também travou aqui o chat. Não sei nem se alguém está me vendo, para falar a verdade, mas vamos lá. Se você tiver ações ruins, vão vir coisas ruins para você. Pode ser que você fale assim, poxa, mas eu não fiz mal para ninguém, a minha vida está uma porcaria. Isso pode ter, eu acredito em reencarnação, eu acredito que isso veio de outra vida. Você vai ter que trabalhar muito Karma Yoga, ajudar muitas pessoas para melhorar esse ponto da sua vida. E a autorresponsabilidade é importante para você começar a não criar karma negativo. E aí, não criando karma negativo, você começa a criar um karma positivo. Qual a primeira lei da autorresponsabilidade, segundo Paulo Vieira? A primeira lei seria não criticar pessoas. O cara fez algo de errado. Para de criticar. Não critica ninguém. Não critica a pessoa pela opção sexual dela. Não critique a pessoa por nada, pelo serviço dela, alguma coisa que ela fez, por nada de bom ou de ruim. Quem é você para criticar alguém? Quem somos nós? Tem pessoas que criticam por causa de opção sexual, tem pessoas que criticam por algo de errado que a pessoa fez, mesmo que a pessoa fez algo de errado, não critica. Né? Porque o nosso conceito é muito louco do que é certo, o que é errado. Outro dia eu estava falando de magia negra. Um dos conceitos de magia negra é você, por exemplo, é sempre você fazer algo que é contra o livre-arbítrio de outra pessoa. Inclusive, se você começa a fazer um grupo de orações, magia e tudo mais, para uma pessoa, por exemplo, que usa drogas, o cara fuma maconha, usa drogas e tudo mais, e você faz um grupo que quer que ele largue isso, só que contra a vontade dele. Se ele pedir, tudo bem. Se ele pediu ajuda, você vai lá e ajuda, aí sim, isso sim é Karma Yoga, é algo positivo. Ele pediu ajuda e vocês começam a fazer oração para ele largar as drogas. Mas se ele não quer largar aquele vício, e você acha que aquilo é ruim, mas ele não acha que aquilo é ruim, porque o que é ruim, o ruim e bom é diferente para as pessoas. Se você começa a fazer isso contra a vontade dele, isso daí já é magia negra, você está criando um karma negativo para você. Imagina que você que está me vendo aqui, e, sei lá, imagina que tem alguém que pega e acha que fazer sexo é ruim. Não, sexo é pecado. E o cara começa a fazer um grupo de oração ou alguma magia para você parar de fazer sexo. Quer dizer, para algumas pessoas fazer sexo é ruim, é pecado. Mas já pensou alguém fazer uma magia, alguma coisa para você parar de fazer sexo? Isso faz a gente começar a pensar o que é certo, o que é errado. É diferente de um para o outro. Então, não criticar as pessoas, porque você não sabe o que levou essa pessoa a chegar lá. Você não sabe. Tem uma passagenzinha aqui, eu vou ler rapidinho, que é a síntese da... É a síntese dessa parte da autorresponsabilidade. Muitas pessoas já devem conhecer, mas eu vou falar rapidinho. As 6 leis para conquistar a sua autorresponsabilidade. Se for criticar as pessoas, cale-se. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Eu vou ler de novo no final, mas já vão pensando nisso. Primeiro, não criticar as pessoas se não sabe o que é certo e o que é errado. Segunda lei, não reclamar das circunstâncias. Foi você que criou as circunstâncias. Então, quanto mais reclamar das circunstâncias não ajuda. Eu reclamar, por exemplo, do desemprego, não ajuda. Eu reclamar da falta de saúde, não ajuda. Eu reclamar sei lá, da solidão, não ajuda. Eu reclamando, eu traio mais daquilo para mim. Eu estou dando uma parte meio mística para aquilo que o Paulo Vieira usa nas aulas de coach dele. Mas quando eu critico alguém, na lei número 1,
eu atraio a crítica para mim. Quando eu reclamo da circunstância, eu trago mais dessa circunstância ruim para mim. E outras pessoas vão reclamar de mim também. Então, a lei número 3 é não buscar culpados, e sim buscar as soluções. Para de buscar o culpado. Então, tem algo acontecendo de errado. Você vai buscar o culpado? Não, tenta solucionar o problema. Ah, minha vida está de tal jeito por causa dos meus pais. Foi minha mãe, foi meu pai, foi meu chefe. Ah, a culpa de alguém. Para de culpar para de buscar o culpado. Para de buscar o culpado e vai atrás da solução. Concentre-se na solução. Lei 4, não se fazer de vítima. Esse é o pior. Uma das coisas mais terríveis que tem é alguém se fazer de vítima. E tem muita gente por aí. Porque eu nasci desse jeito, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Não se faça de vítima. Se você tem um problema, procure outras pessoas que teve o mesmo problema que você e superaram. Outras pessoas que tiveram o mesmo problema que você e conseguiram resolver esse problema apesar das diversidades. E aí você é vítima? Não tem vítima neste mundo. Se tudo que nós fizemos levou a gente aonde nós estamos hoje, se você parar para pensar, para e pensa o que você... pega um problema seu hoje, um bom exercício, pega um problema seu e começa a pensar o que levou você a chegar nesse problema. O que chegou você a ter esse problema. E você vai chegar na conclusão que você criou esse problema. Certa vez eu estava trabalhando em 2 empresas ao mesmo tempo. Isso faz pouco tempo, faz 3 anos. Eu trabalhava em uma empresa na Sé e estava trabalhando em outra ali perto da Galeria do Rock. Uma de madrugada, perto da Galeria do Rock, e a outra eu estava ali na Sé, próximo ali da Sé. E estava passando de um emprego para o outro, isso faz 3, 4 anos, pouquíssimo tempo. Estou ali passando de um emprego para o outro, estou passando ali na frente da Bovespa, tinha um mendigo. E esse mendigo, ele estava sentado, ele montou ali, na frente do Bovespa, quase ali perto de onde tem, para quem conhece São Paulo, onde tem o pessoal que engraxa sapato, tudo, ele montou como se fosse um sofá, um abajur assim, a luz fazia de abajur, ele fez, e estava lendo um livro, estava lá lendo um livro, lendo Charles Dickens. Eu estou passando, eu olho assim, pô, Charles Dickens, eu tenho que conversar com esse mendigo. Não é normal mendigo lendo Charles Dickens. Tinha uma pessoa vendendo café com leite, falei, pô, chamei a moça do café com leite, fui lá perto dele, falei, olha, posso conversar com você? Vou te dar comprar um café com leite para mim e outro para você. Falei, legal. Dei o café com leite para ele. O que ele fez? Ele pediu um outro copo vazio que ele ia dividir o café com leite e ia dar para um outro menino que estava lá longe. Falei, não, eu compro 3 cafés com leite. Compra um lá para o outro, um para você. E comecei a conversar com ele ali. Falei, pô, você lê Charles Dickens? Ele falou, leio. E eu tenho mais uma pilha. O mendigo pegou, ele devia ter uns 15, uns 20 livros. Tinha uma pilha de livros ali com ele. E ele ia ler tudo. Falei, mas mendigo não é uma pessoa normal, né? Não é comum, não é um mendigo igual aos outros. Não, uma pessoa normal não, ele não é um mendigo igual aos outros mendigos. É uma pessoa estudada, tá lendo Charles Dickens, ele tinha outros livros de Shakespeare, tinha um monte de coisa lá. Eu falei, nossa, mas por que você tá aqui na rua? Ele falou, porque eu quero. Eu ainda falei pra ele, pô, mas por que você não procura emprego? Tudo. Eu falei, não, eu tô aqui porque eu quero, eu gosto. Eu larguei o emprego, larguei minha mulher, né? Aquela velha do caramba, tudo xingou da mulher lá, e eu tô aqui, e tô feliz, leio meus livros, tô de boa. Claro que não são todos os mendigos que chegaram nesse ponto, não é esse motivo, mas ele estava ali por vontade própria. Eu imagino que passado 3 ou 4 anos, não sei há quanto tempo ele estava ali, mas passados vários anos, ele deve ter hoje, possível, espero que não, claro, mas ele pode estar hoje com problemas
de saúde, ele pode estar com problema de fome. Espero que ele tenha melhorado isso, né? Mas, claro que eu espero que ele não esteja desse jeito. Mas é realmente impressionante que ele fez essa escolha. E se hoje ele estiver com algum problema grave, ele não pode culpar ninguém, não pode culpar o... Eu estou tampando aqui, gente. Ele não pode, por exemplo, culpar o governo, ele não pode culpar qualquer pessoa, ele não pode culpar ninguém, gente. Ele tinha tudo e largou. Esse sim é um bom exemplo de carne... Se ele estiver mal. Mas esse é um exemplo muito evidente, é muito nítido. Mas se você for atrás dos outros mendigos, de alguma forma eles foram caminhando para isso. Claro que tem pessoas que tiveram outros problemas, que já desde crianças estão na rua, e claro que claro que vem problemas de outras vidas, de karma yoga, tudo, mas nós temos nós estamos criando o nosso, nesta vida aqui mesmo, nós estamos criando dia a dia o futuro, o nosso futuro. Todo dia. Hoje é resultado de algo que nós fizemos ontem, antes de ontem, no ano passado. Então, hoje, se você tem problemas emocionais, o que você fez antes sei lá, uma mulher que está solteira hoje, o que você fez antes com os carinhas? Com os homens? Com as mulheres? O que você chegou a fazer? O que você fez antes? Né? Se você está com problema financeiro, o que você fez antes na parte financeira? Se você está desempregado, será que você valorizou o último emprego, o penúltimo? Tem tudo isso, gente. Tudo isso tem que pôr em consideração. E também ver o que nós estamos fazendo para nos preparar para que não aconteça mais nada disso. Então, falamos sobre não criticar pessoas, não reclamar das circunstâncias, não buscar culpados, porque nós estamos criando toda hora a nossa vida. Não se fazer de vítima. Não se fazer de vítima. Não justificar os seus erros. Esse é o pior. Eu conheci uma moça, uma época, e ela tinha um namorado. Eu trabalhei em vários lugares, gente, e eu conheci uma moça que ela tinha um namorado que ele estava preso, né, e ela gostava dele e tudo mais, e ela falou que todos os irmãos dele também viviam entrando e saindo da cadeia, e na cabeça dela, ou na cabeça deles, ela contou isso para mim, isso eu não queria largar o cara, tudo, gostava, visitava o cara na cadeia, mas na cabeça dela, uma coisa que eu achava muito louca, ela falava que o namorado dela, que estava preso, ele se achava uma vítima. Ele achava que era uma vítima da sociedade. E ele justificava os erros dele quando ele assaltava alguém. Então ele via alguém, o cara tem um celular bom lá, um iPhone. Então ele queria justificar o assalto. Esse cara tem dinheiro, então ele fez mal para a sociedade. Ele criava uma historinha na mente dele para poder assaltar o cara que tinha um iPhone, para assaltar um cara que tem carro. E acontece isso muito. Isso eu estou dando exemplos bem esdrúxulos, bem absurdos, mas nós fazemos isso às vezes, em coisas diferentes, justificando o erro. Vou fazer, sei lá, um pequeno mal para uma pessoa e justifico ele justifico assim, com julgamento. Toda hora a gente julga, você julga, vou fazer mal para alguém, um pequeno mal, um grande mal, justificando esse erro. Ou não acontece isso? A mulher vai lá, trai o marido e justifica. Não, mas esse cara não, sei lá, ele não tá mais me dando aquilo que eu queria. Vai lá e trai o cara. Não tá justificando o erro? Termina com o cara, meu. Termina com a pessoa. Não tá dando certo, termina. Justifica o erro. Vou trair ele porque, sei lá, não gosto mais dele. Ou ele também me traiu, eu vou trair ele. E vai justificando os erros. Vou fazer tal coisa no emprego porque, sei lá, meu patrão me pagou errado, então vou depedrar a empresa onde eu trabalho. Está justificando o erro. Tem gente que faz isso. Bom, o que mais? E a sexta lei é não julgar as pessoas. Então, não criticar e não julgar, né? Começa com uma... Então, vamos lá. Vou ler novamente. As 6 leis
para a conquista da autorresponsabilidade é: se for criticar as pessoas, cale-se. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se for buscar culpados, busque a solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude desta pessoa. Essas são as 6 leis. Então, falamos sobre autorresponsabilidade. Então, uma live bem longa, hein? Já estamos 1h05. Falamos sobre os tipos de yoga nessa live. Falei 11 tipos de yoga. Falei que o yoga que eu mais gosto, apesar de ter o Jnana Yoga, que é o que você estuda, e aí depois do estudo você começa a ter... esse conhecimento começa a sair de dentro de você através de intuição, né? Através de intuição e tudo mais, começa a sair de dentro de fora. Eu me identifico muito com esse Jnana Yoga, mas eu gosto mais do Karma Yoga, que é esse yoga da ação, que é ajudar o próximo. Então tem muitas pessoas que não se identificam com, por exemplo, o Bhakti Yoga, que é a devoção. A pessoa não quer ir na igreja, ela não acha legal ir em templos, ela não se identifica, por exemplo, com o Raja Yoga, que seria essa parte da meditação. Então ela não se identifica com templos, não se identifica com meditação, ela não se identifica em fazer exercícios, mas ela se identifica com Karma Yoga, que é o quê? Ajudar o próximo, ajudar instituições, ter uma ação que melhore o mundo. Que melhore o mundo. Eu vou até ser um pouco mais... Eu não gosto muito de falar isso, mas vamos... Todas as instituições filantrópicas e todos os grupos, como, por exemplo, Rotary Club, Lions Club, ACM, né, Associação Cristã de Moços, os escoteiros, todos esse pessoal, e também, apesar de eu não conhecer muito, né, eu conheço muitos, assim, maçons, eu não conheço a maçonaria. Eu acredito que a maçonaria pratica Karma Yoga, porque o que todas essas instituições que eu falei ajudam a humanidade a evoluir, independente se eles têm religião, se eles não têm, independente se eles praticam sei lá o quê, de religião, eles estão evoluindo o mundo, são muito importantes. E eu convido vocês a isso, a ajudarem a evoluir o mundo, não importa em qual instituição, não importa em qual religião, você deve, eu acredito que, praticar Karma Yoga, que é melhorar a humanidade, de alguma forma e a seu modo, e dentro das suas circunstâncias. E lembre-se que sorte é quando a oportunidade se encontra com a preparação. É uma frase que eu ouvi, acho que faz uns 20 anos atrás, que o Lai Ribeiro falou em um DVD na época. Isso marcou muito na minha cabeça. Eu acho que deve estar nesse livro aqui, nessa enciclopédia de Como Ter Sucesso. E eu acredito que aqui ele deve falar essa frase. Eu não lembro mais, se é muito livro, mas é uma frase do Lai Ribeiro, eu tenho certeza. É isso que eu queria falar hoje, gente. Já estamos aqui a 1h08. Vou pedir... Muita gente deu curtidas aqui. O chat acho que não está mais funcionando. Eu acho que tem algumas pessoas ainda aí. Eu acho que travou tudo aqui o negócio, mas eu acho que algumas pessoas não vão conseguir falar. Eu vou agradecer todos vocês. Vou agradecer mais uma vez. A primeira que apareceu aqui foi a Adriana Santos, a Isaura. Agradecer a Adriana Alcântara. Agradecer a Edna Silva, a Lucimara, ao Carlos Bevilacqua, a Juliana Silvestre. Todo mundo. Eu travou o chat, eu sei que tem mais pessoas que estavam aqui. Tinha bastante gente mesmo. Tem 15 curtidas, pelo menos 15 pessoas estavam, mas acho que tinham mais pessoas ainda. Agradeço a todos vocês. Desejo muita luz, Desejo a vocês muita saúde, amor e prosperidade. Não esqueçam de ir lá no Instagram do Caminho do Peregrino e preencher lá se vocês têm alguma dúvida. Escrevam lá algo para eu ter como pauta para a próxima live, ou mesmo e também para responder lá no Instagram, tá bom? Muita saúde, amor e prosperidade a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana. Muito obrigado mesmo.
por todos que estiveram aqui hoje. Muito obrigado. Que Deus ilumine vocês. Estou encerrando a live. Muito obrigado. Namastê.